É como se eles legislassem algo. Se esse contrato não for, claro, não versar sobre nada ilegal, por exemplo, fornecimento de droga. Se esse contrato não estipular, é claro, uma cláusula impossível, eu vou cumprir com a sua obrigação depois de você cumprir com a sua e depois que a vaca voar. É como se eles legislassem algo. Se esse contrato não for, claro, não versar sobre nada ilegal, por exemplo, fornecimento de droga. Se esse contrato não estipular, é claro, uma cláusula impossível, eu vou cumprir com a sua obrigação depois de você cumprir com a sua e depois que a vaca voar. É impossível. Então, não sendo impossível e não sendo ilícito, aquilo que você pactuou vale. E tem que ser assim por segurança das relações econômicas, das relações pessoais, não só econômicas. E parece que esse projeto do Pacheco, ele implode tudo que a gente conhecia de princípio contratual até hoje. Ou seja, o Brasil ele vai ser um país diverso da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal, da França, que são países... Oi? Do Peru, da Colômbia, do México. Peru, da Colômbia, do México, que são países de mesma tradição jurídica. Por que é que... E veja, o código em vigor ele trouxe duas exceções. Então, a regra é que os contratos sempre valem. Não é ilícito, não é impossível? Vale, não tem discussão. Tem duas exceções genéricas. A tal da função social e a boa-fé objetiva. Que são dois princípios que, dentro do caso concreto, você vê se o contrato ele vai ser terminado ou não, por duas eventualidades. Como é que é essa transformação de duas exceções em 33 situações que tornam nulo ou anulável o contrato? Como é que se dá isso? Pavinato. A exceção vira regra? Ou seja, a exceção... Porque algo que me parece do que eu li de vocês é que a exceção agora é o contrato valer. O que a gente tem um conjunto de regras de contrato que não valem, ao lado do impossível e do ilícito colocaram 33 outros, então tem 35 hipóteses, regras de não validade do contrato, e a exceção é a validade, é isso? Ou validez. Ótimo ponto que você trouxe, falando para quem está nos assistindo, o conceito é simples de um contrato, ele faz lei entre as partes, tecnicamente citando os nossos professores, o professor Junqueira falava do sinalagma, mas para a gente entender mais facilmente, é o tomar lá da cá. Você chega para a senhora que está vendendo a bala... Você aprendeu em casa? Você quer falar tomar lá da cá de maneira elegante, você diga sinalagma. Que você dava o dinheiro e recebia a sua bala. Agora o problema, e isso é importante que se diga, no Código de 2002 tem a previsão do princípio da boa-fé objetiva, que é uma construção, Pavinato e espectadores, quero deixar isso muito claro, antiquíssima, que vem de uma tradição da bona fides, que depois tem toda uma evolução da boa-fé objetiva, no direito alemão, e que esses pouco mais de 20 anos de aplicação do Código Civil fizeram com que esse conceito fosse plasmado, com que esse conceito fosse consolidado e solidificado dentro da prática jurídica brasileira. O que já não é o caso, na minha visão, da função social do contrato, que, do meu ponto de vista, já parte de um princípio no sentido de início ruim, porque, na minha visão, a função social do contrato, tecnicamente, nem princípio é, e o que a gente percebe, e essa é a grande preocupação, Pavinato, e mesmo dentro da comissão isso ficou muito claro, é uma tentativa de ampliação, e o Paulo tem um excelente artigo sobre isso, dessa utilização da função social do contrato, o que é muito prejudicial para o sistema, porque você tira das partes aquele poder, aquela liberdade de autorregulamentar os seus interesses. Você transfere para o julgador, você transfere para quem vai analisar isso em um momento posterior a
capacidade de definir, entre aspas, o que foi a vontade da parte. Então você põe um terceiro dentro dessa discussão, o que é muito prejudicial. E outro ponto que eu gostaria de destacar também é que numa tentativa, uma suposta tentativa de um Estado mais paternalista, você tem uma intervenção dentro da esfera dos privados que, na minha visão, é extremamente problemática e potencializada pelo quê? Pela importação de várias teorias e conceitos que não são utilizados no direito brasileiro. Dou o exemplo do interesse merecedor de tutela, que é uma discussão que se tem na Itália, que não faz nenhum sentido de se ter no Brasil. Então, o cenário que se cria, se o projeto 4 de 2025 for aprovado, é um cenário de grande insegurança jurídica. E isso é ainda mais preocupante quando você pensa nos grandes contratos, nos contratos de investimento, porque você precisa fazer um grande investimento e você precisa de um tempo de retorno. E quando você tem esse fator do tempo, o risco de intervenção de um terceiro é extremamente maior. E isso desestimula o quê, no final das contas? Desestimula o investimento dentro do Brasil. E esse também eu aproveito para fazer um gancho, que essa tentativa de reforma de 1.200 artigos, ele jamais foi antecedido por um estudo de impacto econômico. Então não foi feito. É igual o projeto de escala, fim da escala 6x1 da Erika Hilton. A gente está fazendo a grande escala de um desastre, de um projeto que não estuda qual o impacto econômico, num país que não está bem das pernas. No momento de reforma tributária, no momento de discussão de taxação, tarifação de Trump, no momento político e no momento de polarização bastante complexo. Então isso seria, se aprovado como for, mais um fator de instabilidade para a atividade produtiva dentro do Brasil, sem sombra de dúvidas. Se você me permite, eu queria só, para deixar um pouco claro para a audiência, essa questão da boa-fé e da função social, que parece muito técnica, mas ela impacta na vida de cada pessoa. Boa-fé e função social são, no jargão popular, as famosas brechas na lei. Ou seja, é aquela possibilidade que eu tenho de eventualmente mudar um contrato e fugir um pouco do combinado original. E elas são necessárias, em alguns casos específicos, excepcionalmente. O que nós estamos fazendo é que nós estamos pegando 2 brechas na lei e transformando em 33 brechas na lei. O resultado disso é o seguinte: ninguém mais vai acreditar no contrato que aquela pessoa fizer. Ela vai precisar primeiro ir para o judiciário e perguntar: este contrato está dentro de uma das 33 brechas ou não? Como é? Dá um exemplo disso. Eu vou pegar um exemplo que é o seguinte, um exemplo que o Fábio acabou de dizer. Vamos supor que um investidor internacional faz um investimento para a construção, vamos pensar, para a construção de uma usina hidrelétrica. Vamos descer mais, vamos deixar mais para o povo esse exemplo, porque eu fui falar para construtores do Rio Grande do Sul, semana retrasada. Vamos pegar o exemplo da construção civil. Construção civil se você faz um projeto, entre o projeto e a aprovação são 5 anos, ou seja, você tem uma mudança de governo. Você projeta uma realidade e quando você vai começar, você tem um outro governo, você tem uma outra realidade. Você começou a vender naquele momento, mas só começou a construir daqui 5 anos, quando tudo mudou. Então uma pessoa que comprou da construtora foi lá na incorporadora, comprou na planta. Aí tem uma outra realidade daqui 5 anos. Porque a construção é assim, não existe tempo hábil. É a natureza do negócio da construção e incorporação. Vamos pegar esse exemplo. Aí essa pessoa, vamos pensar o incorporador. Então ele monta esse empreendimento, ele faz as aprovações todas, obtém o capital, começa a construção. Aí chega mais perto da época, vai vendendo os apartamentos na planta, etc. E aí ele começa a receber os valores, etc. Esse tempo que leva pode levar a uma mudança de interpretação do que é a função social do contrato. Porque ninguém sabe no Brasil, de maneira precisa, o que significa a função social do contrato. Você pode vasculhar todos os textos, todas as doutrinas, você não vai achar uma unanimidade, um consenso sequer sobre o conteúdo dessa expressão. Então, pode ser que lá, depois de 4 anos desse empreendimento andando, dos contratos feitos, dos investimentos feitos, apareça ou o Ministério Público, ou mesmo algumas das partes que se arrependam do negócio, ou por aparecer uma oportunidade do lado que era melhor, ela queria sair daquele negócio, ela vai usar este argumento, mas esse meu contrato,
ofende a função social. É, porque eu estou comprando para morar, e agora apareceu um do mesmo tamanho para eu morar, e como é para morar, a função social. E a minha dignidade, portanto, eu serei mais digno aqui do que lá. E aí, a partir daí, eu inauguro um momento de muita insegurança. A insegurança é tamanha que, durante as discussões sobre esses temas na comissão de juristas, a ministra Isabel Galotti, do STJ, que... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.